Então, vamos fazer uma oração, vamos pedir a intercessão de São Jorge, de Santo Anselmo, para que a gente possa ter um bate-papo útil, proveitoso para a nossa fé cristã. Eveline, boa noite. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, São Jorge, rogai por nós. Então, pessoal, vamos... Silvia, boa noite, Silvia. Alexandre, boa noite. Vamos começar. Nós temos 3 assuntos que eu gostaria de falar hoje. Leandro, grande Leandro Bueno, seja bem-vindo. Nós temos 3 assuntos que eu gostaria de comentar hoje com vocês, e nós temos mais ou menos 1 hora, que é o nosso tempo médio de live, e eu gostaria de começar falando do nosso padroeiro, falando de Santo Anselmo de Canterbury. Você pode encontrar também com o nome de Santo Anselmo da Cantuária. Oi, Vera, boa noite. Porque a cidade de Canterbury, na Inglaterra, onde ele foi arcebispo, as pessoas costumam traduzir para o português como Cantuária. Então é comum você ouvir a expressão Anselmo de Cantuária. Bom, antes de falar de Santo Anselmo, né, essa é uma promessa antiga que eu queria fazer ao pessoal do grupo. Eu queria contar um pouco sobre a minha relação com Santo Anselmo. Como é que eu o descobri e como eu me tornei devoto desse camarada, né? Eu acho que a maioria de vocês que me acompanham no grupo, nós temos hoje inscritos. Gerlane, seja bem-vinda. Nós temos hoje inscritos nos grupos de WhatsApp coisa de 410 pessoas, né? Então a maioria dessas pessoas que me conhecem sabe que originalmente eu não era católico. Eu venho de uma família que pertencia à Igreja Batista, né? E assim foi toda a minha vida até 2013, quando eu me tornei católico. Mas o que acontece? Por volta de 2010, no ano de 2010, eu me lembro bem, eu estava fazendo o mestrado em Direito no CEUB, aqui em Brasília. E nós tínhamos não é próprio de um mestrado em Direito, nós tínhamos uma carga de leitura. Seite, meu mestre, nós tínhamos uma carga de leitura de filosofia muito grande. Os professores na época, eu acho que ainda é assim, cobravam a média de 200 páginas por semana. E aí eu comprei um livro de nada grandioso. Na verdade, é uma antologia ilustrada de filosofia. É um resumo de história da filosofia, que é esse livro aqui, né? Eu comprei esse livro em 2010, apenas como uma leitura de filosofia para as aulas do mestrado em Direito. E aí, um dia eu estava folheando esse livro. Eu tinha comprado o livro naquela semana, eu estava na cozinha da casa em que eu morava, estava ali na cozinha e comecei a folhear o livro. E de repente eu abri, meio que despretensiosamente, Mônica, boa noite, na página 140. E a página 140, né, é o filósofo e pensador Santo Anselmo. E a primeira coisa que me chamou a atenção, ele era tanto como santo e como filósofo, uma pessoa desconhecida. Eu nunca tinha ouvido falar de Anselmo como santo ou como filósofo. E eu era uma pessoa da Igreja Batista, não estava nessa época muito ligado à ideia de santos, embora era uma época em que eu já começava a me interessar pela Igreja Católica.
né? E eu abri e imediatamente me veio o título de um texto relativo a Santo Anselmo aqui, que é o seguinte: argumento ontológico da existência de Deus. E isso imediatamente chamou minha atenção. E eu fiquei pensando, que interessante, um filósofo da Idade Média, um camarada que nasceu em 1033, isto é, na virada do milênio, né? Na primeira metade do século XI, um bispo católico resolveu construir um argumento filosófico para provar pela razão, para provar pela argumentação racional a existência de Deus. Isso imediatamente me chamou a atenção. Então eu pensei, caramba, eu preciso conhecer este Anselmo de Canterbury. Eu preciso conhecer esse filósofo. E imediatamente eu li o texto desse livro que eu estou dizendo para vocês, que eu tinha acabado de comprar, li o argumento que ele apresenta para provar a existência de Deus. Aí eu vou fazer um vídeo nesse final de semana, amanhã, domingo ou segunda-feira. Eu vou fazer um vídeo sobre o argumento ontológico de Santo Anselmo, porque é um argumento, é um tema assim, um pouco mais complexo para a gente tratar em live, né? E eu li esse argumento e li a biografia dele, li alguma coisa sobre ele e comecei a me interessar pela figura de Anselmo de Canterbury como filósofo, como pensador, né? E imediatamente eu me vi envolvido, Neuza, boa noite, eu me vi envolvido por essa pessoa chamada Anselmo de Canterbury. Muito bem, Inês, boa noite. E o tempo foi passando, e aí 2011, 2012 eu terminei o mestrado, né? E o tempo foi passando, e em 2013 eu me tornei católico. Quando eu me tornei católico, eu me lembrei das minhas leituras de 2010, e aí eu voltei a me interessar por Santo Anselmo, agora pensando nele como santo da Igreja Católica, né? E ainda como pensador, como filósofo, né? E aí eu comecei a descobrir mais coisas sobre ele, e então eu resolvi tomá-lo juntamente com outros santos como o meu santo de devoção, né? Então eu tenho como meus dois principais santos de devoção o próprio Santo Anselmo e um outro santo, né, que veio depois dele, também uma pessoa pouco conhecida, que é um camarada chamado Thomas More, né? um inglês, né, chamado Thomas More, né? Então é assim que começa a minha relação com Santo Anselmo, né? Eu o conheci porque eu folheava um livro de filosofia e me deparei então com o chamado argumento ontológico da existência de Deus de Santo Anselmo, né? Por meio do qual ele tenta provar racionalmente que Deus existe. E assim, só para você pegar uma ideia do que eu vou tratar no vídeo. Ele parte da seguinte ideia, o começo do pensamento dele, né? É a de que é possível pensar numa perfeição absoluta. Assim, eu posso pensar em algo que é absolutamente perfeito e grande. Tão perfeito e tão grande que não é possível pensar em algo maior e mais perfeito. Então ele diz, se você pensa em algo que é grande, acerca do qual não existe nada maior, e esse mesmo algo é perfeito, é absolutamente perfeito, e tão perfeito que não é possível pensar em algo mais perfeito, esse seu pensamento, esse objeto de pensamento deve existir. Porque se ele não existir, é possível pensar em algo mais perfeito ainda. E a partir daí ele começa a desenvolver esse raciocínio, onde ele vai concluir que essa perfeição absoluta e essa grandeza acerca da qual não podemos conceber algo maior e que, portanto, deve existir,
Porque se não existisse, nós não poderíamos pensar que não existe algo maior. Aí é uma discussão filosófica muito curiosa. Esse objeto que nós estamos pensando, que é tão grande, acerca do qual não existe nada maior, e é tão perfeito, que em relação ao qual nada é mais perfeito, só pode ser Deus. Né? Paula, boa noite. Então, esse é o começo do chamado argumento ontológico de Santo Anselmo. Deus te abençoe, Paula. Então, é um chamado argumento a priori, ou seja, ele é provado, ele procura provar a existência de Deus sem necessariamente chegar à experiência concreta e material da existência de Deus. Ele não está preocupado no sentido de provar, por exemplo, de dizer, por exemplo, olha, como é bela a natureza, como é perfeito o cosmos, as estrelas, os movimentos dos corpos celestes, e a partir dessa constatação material chegar à conclusão de que Deus existe. Examinar as coisas criadas para pensar a partir delas que Deus existe é também um modelo de argumentação, não é? De conhecimento da existência de Deus, que vai ser usado mais tarde, 200 anos, cento e poucos anos depois de Anselmo, por outro grande santo, que é Santo Tomás de Aquino. Mas Anselmo, ele está mais preocupado em provar a existência de Deus pela pura razão, não é? E não por provas materiais. Mas, como eu disse, eu apenas fiz um comentário. Rafael, boa noite, Rafael. Rafael, Paulo, o pessoal que chegou agora, eu apenas fiz uma menção aqui ao argumento ontológico de Santo Anselmo, mas eu vou gravar um vídeo específico para discutir esse tema, esse argumento de Santo Anselmo. Beatriz Oliveira, boa noite. Só para vocês que chegaram depois, eu comentei até agora, comentei há pouco, que um dia em 2010, no ano 2010, quando eu fazia o mestrado em Direito no CEUB, eu estava com um livro de filosofia que eu tinha acabado de comprar, esse livro aqui, ainda está comigo, e eu estava folheando o livro. Francimélia, boa noite. Eu estava folheando o livro e por acaso eu cheguei na página 140, onde está o texto sobre Anselmo, e aqui o item da página diz o título, né? O argumento ontológico da existência de Deus. E imediatamente eu pensei, caramba, um filósofo do século XI que tenta provar racionalmente a existência de Deus é um sujeito do qual eu devo me aproximar. E foi assim que eu me aproximei inicialmente desse filósofo, desse pensador, Anselmo de Canterbury, e depois, 3 anos depois, em 2013, quando eu me tornei católico, aí eu passei a considerá-lo, né, como santo e, claro, como filósofo ainda. Mas tudo bem, vamos adiante. Anselmo nasceu numa família rica e de católicos nominais. Talvez aquilo que a gente chame hoje de católico de IBGE. Os seus pais eram católicos, eles eram uma família muito rica, mas não era uma coisa de fé muito presente. Ele pessoalmente teve uma experiência de fé na adolescência, Mateus, boa noite, e aí ele pensou em entrar na vida religiosa, mas imediatamente os seus pais se opuseram, né, o seu pai se opôs e a sua pouca idade, né, 15 anos de idade, não lhe favoreceu, de modo que ele foi rejeitado nos mosteiros da época, e porque era muito jovem. Ele então aproveita, completa os seus estudos iniciais e vai, numa expressão moderna, né, foi curtir a vida. Ele era um jovem rico, tinha muito dinheiro e ele foi viajar e foi gastar dinheiro com banalidades, gastar dinheiro com farras, gastar dinheiro, enfim, viajando pela Europa, né? Se você pensar no século XI, o século XI, ele é ali logo depois do Renascimento Carolíngio. Você tem estradas, aquela ruralização da Europa que tinha acontecido
em razão da invasão dos bárbaros, tinha ficado para trás, as cidades estavam novamente grandes, estavam se formando grandes cidades, você tinha as estradas, os mercadores. Então, ter dinheiro nessa época e poder viajar era um privilégio. E aí o Anselmo foi fazer isso. Nesse meio tempo, ele acaba chegando na região norte da França, na Normandia. E na Normandia, num lugar chamado Bec, existia lá um mosteiro beneditino, chamado Mosteiro de Bec, ou Abadia de Bec, né? Os beneditinos, ou os mosteiros beneditinos de São Bento, eles começaram mais ou menos entre o ano 400 e o ano 500. Então nós já estamos no ano 1000. Então a ordem beneditina já existia há 500 anos. É provavelmente a ordem católica mais antiga que nós temos. E em Bec, o Anselmo se torna amigo do prior, do superior do mosteiro, que era um intelectual chamado Lanfranco, que também vai se tornar bispo mais tarde. E o Lanfranco se torna amigo do Anselmo, e dessa amizade nasce uma grande admiração e, consequentemente, a conversão de Santo Anselmo. No vídeo eu comentei que isso acontece com Tomás de Aquino, com Santo Agostinho, né? Uns 600 anos antes, quando o Agostinho, jovem intelectual, chega na corte em Milão, ele se torna amigo do bispo, né, de Ambrósio, e essa amizade, até a disputa e a rivalidade intelectual entre Agostinho e Ambrósio, e vai levar à conversão de Agostinho. Esse fenômeno acontece com Anselmo em relação a Lanfranco, ao abade Lanfranco. E essa conversão de Anselmo é imediata. Ele não só se converte, como ele entra para o mosteiro. Ele entra para a ordem beneditina e se torna monge, né? Se você mora, para os que moram aqui em Brasília, nós temos aqui em Brasília um mosteiro de São Bento, que fica lá no lago, no final do Lago Sul, né? Perto daquele monumento a Dom Bosco, né? É um lugar interessante para se fazer retiros, para visitar, para missas também, no domingo. E o Anselmo se torna monge beneditino, né? Mais tarde, o Lanfranco assume outro mosteiro, eu acho que em Caen também, na França, e o Anselmo se torna o prior do mosteiro de Bec, né? E aí ele começa a sua caminhada intelectual, ele transforma o mosteiro de Bec num centro de estudos de que atrai estudantes de toda a Europa, uma espécie de referência no âmbito dos estudos. Essa época, século XI, né, 1030, 1060, é quando começa a Igreja Católica a construir o sistema universitário. Na verdade, o sistema universitário, a primeira universidade nasce sob as mãos da Igreja Católica em Bolonha, né, na Itália hoje, né? Mas em Bec, no mosteiro de Bec, o Anselmo faz algo parecido, não é? Torna o mosteiro de Bec como uma referência de estudos e de conhecimento e de pesquisa. Isso faz com que esse mosteiro ganhe muita importância. O Lanfranco tinha começado essa atividade, mas o Anselmo vai ampliar essa atividade, essa ideia de tornar Bec, o mosteiro de Bec, como uma espécie de referência estudantil em toda a Europa, né? Até monges que estudaram lá mais tarde se tornaram papas. Bem, e o tempo vai passando, e quando mais tarde o Anselmo se torna abade de toda a região de Bec. E o Lanfranco, que tinha sido seu antigo mestre, é nomeado pelo Papa como arcebispo de Canterbury. Então, você observe que Anselmo, ele se converte pelas mãos do Lanfranco e depois ele sucede Lanfranco como prior e como abade, né? E o Lanfranco se torna bispo em Canterbury, na Inglaterra.
Como a região da Abadia de Bec pega o norte da França, né, a região da Normandia e todo o centro-sul da Inglaterra, o Anselmo acaba viajando com muita frequência à Inglaterra para supervisionar ou para fundar novos mosteiros. E isso faz dele uma pessoa conhecida na cidade de Canterbury. E quando ele já tem mais ou menos uns 60 anos de idade, o Lanfranco já é um homem bem mais velho. O Lanfranco deixa então o seu arcebispado em Canterbury, e o Anselmo é nomeado arcebispo de Canterbury, não é, pelo Papa Urbano II, substituindo novamente o Lanfranco, né? E por isso ele é chamado de Anselmo de Bec, porque ele foi abade em Bec, e é chamado também de Anselmo de Canterbury, ou Anselmo de Cantuária, para quem preferir em português, porque ele foi arcebispo da Cantuária, o arcebispo de Canterbury. Bom, aí ele vai ter uma situação interessante, né? E aí é que a gente vai provar a grandeza do Santo Anselmo em dois momentos. O primeiro é a questão política, porque o rei da Inglaterra, o Guilherme II, ele queria ter uma ascendência sobre a igreja, ele queria controlar a igreja, ele queria determinar como a igreja deveria se portar na Inglaterra, e o Anselmo lhe fez severa oposição. O Anselmo foi um bispo sucessor dos apóstolos, um bispo que honrou a condição de sucessor dos apóstolos. E todas as vezes que teve de bater de frente com o soberano da Inglaterra, ele soube bater, soube ser firme, para defender a fé católica, para defender a autonomia da igreja, para defender os bens da igreja, não é? E não se submeter à autoridade secular. Porque, na verdade, durante muito tempo, principalmente na Idade Média e até um pouco da Idade Moderna, em alguns momentos a igreja tinha uma espécie de ascendência sobre o poder civil, e em outros momentos o poder civil quis ter uma ascendência sobre a igreja. Então esse conflito, de alguma forma, foi presente ao longo desses 1000 anos. E no tempo de Anselmo, né, no século XI, era um momento em que os reis queriam controlar a igreja, né? E ele foi muito firme. Isso vai levar o Anselmo a ser exilado da sua própria arquidiocese. Então você imagina que coisa interessante, se um bispo é exilado de sua arquidiocese. E esse exílio se dá exatamente por ele não se submeter aos caprichos de Guilherme II. Mais tarde, Guilherme II é sucedido por Henrique I, e novamente o Henrique I vai entrar em conflito para tentar controlar a igreja e controlar a arquidiocese principal, não é? Que era a arquidiocese de Canterbury, que era a sede da Igreja Católica na Inglaterra. E Anselmo vai se opor novamente e vai entrar em conflito com Henrique I e vai sofrer outro exílio. É claro que nesses períodos de exílio ele não era também um sujeito birrento. Ele negociava, ele tentava ceder onde era possível, onde não comprometia a igreja, né, para tentar novamente estar perto do seu rebanho, perto do seu povo, perto da sua arquidiocese. E ele acaba conseguindo voltar e viver até 1109, né, quando ele morre já bem idoso, né, como arcebispo de Canterbury. Bom, então, além desse aspecto, vamos dizer, político do seu governo, em que ele foi muito forte para defender uma igreja católica autônoma, não sujeita aos caprichos do rei, né, que foi esse período em que ele foi arcebispo em Canterbury, é nesse período também que vai aparecer o intelectual Anselmo de Canterbury, né? O trabalho filosófico e o trabalho teológico de Santo Anselmo, que também será objeto de mais um vídeo. Então, nós vamos ter, na verdade, 3 vídeos, né? O primeiro que eu já fiz
que é mais ou menos o que nós estamos falando aqui de forma resumida, sobre a vida de Anselmo. Um segundo vídeo sobre o argumento ontológico acerca da existência de Deus. E o terceiro vídeo sobre o seu pensamento filosófico e teológico. Por quê? Preste atenção numa coisa. O nosso amigo, 250 anos mais ou menos antes de Santo Anselmo, nós tivemos um soberano que reinou na Europa numa tentativa de reconstruir o Império Romano, inclusive com o apoio da Igreja Católica, que foi o Carlos Magno. Carlos Magno é um sujeito que no ano 800, no início do século IX, ele foi coroado como rei, imperador do chamado Sacro Império Romano Germânico. O Império Romano original tinha se acabado, tinha sido destruído pelos bárbaros 350 anos antes. E depois a Europa se transformou num grupo de pequenos países, de pequenos reinados. Carlos Magno é sensacional, Juliano, exatamente. E com o apoio da igreja, o Carlos Magno reconstrói um grande império, chamado Sacro Império Romano Germânico. O nome já vem, Sacro porque era um império católico e tinha o apoio da igreja. Romano porque era a tentativa de reconstruir o Império Romano. E germânico porque ele alcançava também a região norte da Europa. E o Carlos Magno, dizem os historiadores, apesar de ser um sujeito de péssima instrução, talvez analfabeto, mas era um homem de grande visão. Ele promoveu, e com o apoio da igreja, um grande processo de renascimento. Escolas e bibliotecas foram construídas aos montes no tempo de Carlos Magno. E mesmo depois dele, vieram as universidades, construídas pela igreja. Então, foi um período de florescimento da razão, de florescimento do conhecimento. Tá entendendo? Graças ao chamado Renascimento Carolíngio. Renascimento promovido a partir do governo do Império Sacro Império Romano Germânico de Carlos Magno. Com o crescimento o crescimento do conhecimento das escolas, o surgimento das universidades, e a proliferação do conhecimento, as pessoas instruídas começaram a ler os antigos filósofos gregos. Isso. Platão, Aristóteles, Zenão, Protágoras, os estoicos, os epicureus, os neoplatônicos. Então, todo aquele conhecimento da antiguidade clássica, da filosofia grega, começou a permear pela Europa novamente. E aí começou a surgir uma discussão que até hoje alguns desinformados tentam fazer, que é aquela velha história de que a fé e a razão são incompatíveis. Então veja, no tempo de Anselmo, início do século XI, graças ao florescimento do conhecimento, graças ao surgimento de mais escolas, de bibliotecas, de retorno aos conhecimentos da antiguidade clássica, surge a velha ideia de que aquele mundo católico, porque a Europa toda era católica, era incompatível com aquela razão que surgia das escolas e universidades. A fé católica era incompatível com a razão. Então, quando Anselmo é arcebispo em Canterbury, ou mesmo quando ele era o abade de Bec, essa discussão estava absolutamente efervescendo a Europa. E o Anselmo é o sujeito que vai enfrentar esse tema, essa suposta dicotomia, esse suposto antagonismo entre fé e razão. E aí
o que ele vai fazer? Aí ele era como teólogo, como pensador, ele é um sujeito que vai ser muito influenciado por Santo Agostinho, né? Por Santo Agostinho. E Anselmo vai cunhar uma expressão que é o nosso lema, o lema do nosso grupo. Ele vai usar isso como o seu princípio de vida, né? Eu sempre coloco essa frase no final de todos os nossos vídeos. Fides quaerens intellectum. Fides quaerens intellectum. Para Anselmo, a fé em busca de conhecimento, a fé em busca de inteligência. Anselmo vai dizer o seguinte: não é possível, não é razoável ter fé e não buscar o conhecimento. Então ele vai dizer o seguinte, que quem ama a Deus necessariamente vai sentir a necessidade de conhecer a Deus de uma maneira mais profunda. Então, não só não é um antagonismo a relação entre fé e o conhecimento, mas a fé deve buscar o conhecimento. Quem tem fé deve buscar o conhecimento. E aí, o que vai acontecer? Ele vai pensar no seguinte: ele vai dizer o seguinte, eu não preciso, preste atenção, eu não preciso acreditar para compreender. Eu não preciso ver para compreender. Mas eu preciso crer para compreender. Então, na nossa relação com Deus, na nossa relação de buscar o conhecimento de Deus, de nos aprofundar no conhecimento da igreja, Anselmo vai dizer o seguinte, que primeiro vem a fé. Então, primeiro a fé. Ele vai sempre afirmar a primazia da fé. Isso porque ele é, né, um leitor de Santo Agostinho. Primeiro a fé. Mas uma vez que eu tenho fé, essa fé provoca em mim uma sede de aprendizado. E quando eu aprendo, o conhecimento obtido, em vez de antagonizar com a fé, ele vai aumentar a minha fé. E isso vai provocar mais necessidade de conhecimento, que quando adquirido, vai novamente realimentar a minha fé. Essa é a ideia de Anselmo. E aí ele escreve uma expressão, eu vou ler em português, o princípio, que ele diz o seguinte: não busco entender para que eu possa acreditar, mas antes acredito para que eu possa entender. Por isso também acredito que, a não ser que eu primeiro acredite, não serei capaz de compreender. Então a ideia, exatamente, Seide, a ideia de Anselmo é a seguinte: não existe antagonismo, Seide, entre fé e razão. No entanto, nessa busca eu devo dar o primeiro passo com a fé. E isso, Seide, você que me conhece bem, sabe da minha história, quando eu me tornei católico, eu fui procurar, olha que absurdo, né? O pessoal fala assim, a ignorância é ousada, né? A ignorância é ousada. Por quê? Porque a pessoa inteligente fica calado, né? O ignorante fala pelos cotovelos. Então, no dia que eu fui à primeira missa, eu cheguei à conclusão, durante a missa, que eu deveria ser católico. Quando eu vi a consagração eucarística, quando eu vi a paróquia Nossa Senhora de Nazaré, aqui no Lago Sul, né? Ali no Lago Sul, né? QI1, se não me engano. Né? Toda a igreja de joelhos. E o padre pronunciando aquelas palavras, a narração da paixão, não é? Em relação ao pão que se transubstancia em corpo de Cristo e o vinho que se transubstancia em sangue. E eu fiquei pensando, na Igreja Batista celebra-se uma vez por mês
um culto chamado de Santa Ceia, para lembrar a paixão de Cristo. Aqui, em todas as missas, em todas as igrejas, quantas missas tiverem num dia, eles fazem a consagração eucarística. E eles acreditam que aquele pão e aquele vinho se transubstanciam em corpo de Cristo. E ao ver aquilo, eu pensei, meu Deus, o católico, em todas as missas, ele vive a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Logo, nada é mais cristão do que ser católico. Então eu tenho de ser católico. E aí, quando concluiu a missa, eu fui falar com o padre e disse que eu queria me tornar católico. Bem, fui conversar com o padre na semana seguinte. E aí veio a minha arrogância. Quando eu vou conversar com o padre, eu disse, padre, eu tenho uma dificuldade. Eu terei uma dificuldade na igreja. E ele riu um pouco e disse, qual? E eu pensei, eu terei uma certa dificuldade para compreender a importância que a Igreja Católica dá a Nossa Senhora. Por que Nossa Senhora é tão querida e ocupa um lugar de tão grande primazia na igreja? Eu acho que isso vai ser uma coisa que eu preciso compreender. Olha a ideia. Eu preciso compreender. A minha ideia era um anti-Anselmo, entendeu? Eu estava indo na contramão de Anselmo. Eu queria compreender a importância de Nossa Senhora para depois crer nela, como mãe de Cristo, como mãe da igreja. E o padre Rambo, de uma maneira muito simpática, me disse assim, melhor do que compreender Nossa Senhora é pensar em Maria como mãe. Não é? E aí eu entendi que se eu não primeiro caminhasse procurando crer, para depois compreender, como nos ensina Santo Anselmo, se eu exigisse compreender para depois crer, claro que isso atrasaria o meu processo de conversão. Isso atrasaria o meu processo de conversão. E então eu comecei a pensar no seguinte, não, eu vou começar a aceitar, a acreditar na igreja e com certeza, uma vez acreditando, eu vou começando a compreender. E o tempo foi passando e mesmo sem conhecer esse mote de Santo Anselmo, né, as coisas funcionaram comigo dessa forma, né? As coisas funcionaram comigo dessa forma. Eu passei a crer e na medida em que eu comecei a crer, tudo se tornou mais fácil. Tudo se tornou mais fácil. Maria da Salete, você me fez a pergunta aí. Bom, Maria, você não me conhece pessoalmente, então eu vou lhe contar. Nesse dia que eu fui à missa, Maria, eu fui à missa sozinho. A minha esposa não foi, não quis ir. Por quê? Porque a minha esposa, até os 17, 18 anos, ela era de uma família católica. E quando eu a conheci, e a gente começou a namorar, ela estava saindo da igreja católica e se tornando protestante. E eu, de certa forma, achei bom que ela estivesse saindo da igreja católica e por isso nós nos casamos, né? Então, quando eu comecei a me interessar pela igreja católica, ela que já tinha sido católica, no primeiro momento, foi contra. E no dia que eu quis ir à missa, ela não foi. E aí, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, a gente estava construindo uma casa na época, a gente morava numa casa da obra, uma coisa assim, bem improvisada. E aí eu cheguei e ela disse, e aí, como é que foi a missa? Eu falei, eu tenho uma novidade para você. Ela falou, qual é a novidade? Aí eu falei, só chutando a barraca, né? Aí eu falei, eu sou católico. Ela, como assim? Eu falei, eu sou católico, apostólico, romano e ponto final. E domingo que vem eu volto à missa. E aí foi. Bom,
não houve conflito. Nós resolvemos as coisas assim. Eu começaria a ser católico e ela continuaria no mundo protestante. Mas, com o passar do tempo, das semanas seguintes, ela começou a ir à missa comigo. Mulher de sorte, né, Juliana? Exato. Aí ela começou a ir à missa comigo. E aí, no dia seguinte, eu fui ao Google e coloquei no Google assim, protestantes convertidos ao catolicismo. E aí eu descobri aquele americano famoso, o Scott Hahn, e descobri o livro do Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma. Comprei o livro, li, e depois ela leu, e aí ela começou a ir à missa comigo, e no espaço de 1 mês ou 2, ela resolveu se tornar católica novamente. E assim foi. Né? Mas eu só estou falando da minha conversão para lembrar a minha arrogância de dizer assim, eu não compreendo, Maria, como é que eu vou crer? Quando Santo Anselmo nos ensina o contrário. Nós precisamos crer para compreender. E além desse argumento, Anselmo vai fazer uma outra, o conjunto de sua obra vai fazer surgir e isso nós vamos fazer no terceiro vídeo, o conjunto da obra de Santo Anselmo vai fazer surgir uma nova escola filosófica que vai, graças a esse pensamento inicial, mostrar que é possível conciliar perfeitamente a fé e a razão. Isto é, a fé não é uma característica própria de pessoas ignorantes, de pessoas sem conhecimento, né? Como o mundo pinta hoje, né? De que nós católicos, que somos religiosos, somos ignorantes, somos desprovidos de conhecimento, e os intelectuais são os ateus. Não! Os maiores intelectuais da história, os maiores gênios da história da humanidade eram católicos, e em sua maioria eram padres e bispos, como o próprio Anselmo. Porque Santo Anselmo, com essa sua argumentação entre fé e razão, de crer para compreender, de ver a fé como algo que me provoca o conhecimento, a inteligência, ele vai dar início a um novo pensamento filosófico, que é a filosofia escolástica, não é? Que é a ideia de harmonizar perfeitamente fé e razão. E 150 anos depois de Anselmo, vai surgir o maior filósofo da escolástica e um dos maiores filósofos da história da humanidade, que é Santo Tomás de Aquino, que com certeza leu as obras de Santo Anselmo. Então nós estamos falando de dois dos grandes gênios da filosofia da história da humanidade. Anselmo no primeiro momento e 150 anos depois Tomás de Aquino, né? Então é um santo que tem uma importância única, né? É um camarada que tem uma importância única. Para vocês terem uma ideia, essa história de fé e razão, apesar da grande contribuição de Anselmo e depois de Santo Tomás de Aquino, ainda existe. No mundo, no sistema universitário de hoje, você pode ir aí na cidade que você vive, aqui em Brasília, ou numa universidade pública ou numa universidade privada, você vai ter essa velha discussão, né? O Papa João Paulo II, que foi durante muito tempo de sua vida na Polônia professor universitário, escreveu uma encíclica belíssima. A gente podia um dia fazer um estudo sobre ela no nosso grupo. É um negócio interessante, que se chama Fides et Ratio. Olha que o nome já é provocação, uma provocação, né? Fé e razão. Fé e razão. Onde o próprio Papa João Paulo II vai retomar os ensinamentos de Santo Anselmo para mostrar agora, né, no final do século XX,
Deixa eu ver exatamente de que ano é essa encíclica. Início do século XXI, deixa eu ver aqui. Só um minuto, só para a gente confirmar a data dela. Fides et Ratio, 14 de setembro de 98. Tem o quê? 24 anos, né? Então, veja que é uma coisa recentíssima. O Papa João Paulo II escreveu essa encíclica em 1998, não é? Olha só, carta encíclica Fides et Ratio, do Sumo Pontífice João Paulo II aos bispos da Igreja Católica sobre as relações entre fé e razão. Só que o Papa João Paulo II é um caso à parte, né? Olha como ele começa a comparação. Ele diz assim, a primeira frase da encíclica: a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Veja que coisa fantástica. A fé e a razão são as duas asas que fazem o espírito humano voar, elevar-se para contemplar a verdade. Não tem coisa mais bela no mundo. O que seria um pássaro de uma asa só? O que seria um pássaro de uma asa só? Assim é o conhecimento humano sem a fé. O conhecimento humano sem a fé gera o quê? O secularismo, que é algo condenado pela igreja. O conhecimento humano sem a fé gera, por exemplo, uma tecnologia para se fazer um aborto. Gera tecnologia para matar pessoas. E a fé sem o conhecimento gera o quê? Um fanatismo. A fé sem conhecimento vai gerar um fanatismo que afasta as pessoas de Deus. Por isso, não só fé e razão não são incompatíveis, como na verdade são dois lados de uma mesma moeda. Por isso que o Papa João Paulo II diz, são as duas asas com as quais o espírito humano se eleva, voa para conhecer a verdade. E o que é a verdade? A pergunta que Pôncio Pilatos faz a Jesus. Quando Jesus está preso na sexta-feira pela manhã, antes de ser crucificado, na sexta-feira santa, de manhã, Pilatos, como o procurador, o prefeito romano, o prefectus romano, só ele podia condenar alguém à morte, né? Os judeus não podiam, os judeus prenderam Jesus, levaram ele a Pilatos. Pilatos pergunta se Jesus é rei. Jesus diz que veio dar testemunho, veio ensinar a verdade. E Pilatos pergunta, o que é a verdade? Você vai ler isso lá no Evangelho de João e Jesus não responde a Pilatos. Sabe por quê? Porque ele é a verdade. Então, ele estava ali, tipo assim, eu sou a verdade. Então, a verdade estava diante de Pilatos, Pilatos não viu. Deixa eu ver aqui, Cícera Deodoro, seu entusiasmo nos contagia. Ô, Cícera, que é isso? Tenho força para isso não. Tenho não. Eu sou apenas um sujeito comum, muito comum, que talvez o meu entusiasmo seja o seguinte, eu vou lhe explicar, mas deixa eu terminar a verdade aqui. Então, Jesus não responde a Pilatos, porque na noite anterior, você vai ver lá em João 14, versículo 6, o Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16, eu queria que vocês anotassem se tivessem como aí, Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16. Esses três capítulos são belíssimos, porque eles são o bate-papo, a conversa que aconteceu naquela última ceia. Lembra do quadro de Da Vinci? Não é? A última ceia, quando Jesus lava os pés dos discípulos, institui a Eucaristia. A conversa de Jesus com os discípulos são os capítulos 14, 15 e 16 de São João. Então,
Nessa conversa, Jesus diz a Tomé, Tomé fala, Senhor, mostra-nos o caminho, porque Jesus falou, Jesus está com aquela conversa diferente, né? Eu vou para o Pai, mas virá um Consolador, o Espírito da Verdade virá sobre vocês. E Tomé ficou preocupado com aquela história dele dizer que ia embora para o Pai. Tomé disse, mostra-nos o caminho. Aí Jesus responde, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No dia seguinte, pela manhã, Pilatos pergunta para o próprio Cristo, o que é a verdade? Assim, eu sou a verdade, só que ele não fala para Pilatos. Porque ele é a verdade, Pilatos deveria reconhecer isso. E é essa a única verdade, que é Cristo, que é para onde o conhecimento pode nos levar, entendeu? Então, só para a gente fechar essa questão, não existe oposição entre fé e conhecimento. Na verdade, são as duas asas de um mesmo pássaro, como diz São João Paulo II. Como diz São João Paulo II, são as duas asas de um pássaro do espírito humano que voa buscando a verdade. Eu ficaria, Silvia, muito obrigado, viu? Vocês são bons demais para comigo. Não mereço nada disso. Mas respondendo, quem foi que falou com tanto cuidado? Foi a Cícia Teodora. Foi a Cícia que falou. Cícia, deixa eu te explicar o que acontece. O que acontece é o seguinte, rapidamente aqui. Como eu disse a você, eu nasci numa família, disse a vocês, né? Eu nasci numa família da Igreja Batista, né? E meus pais eram muito, muito sérios, né? Na fé protestante, né? Levavam muito a sério a igreja protestante, né? Eram bastante coerentes com a igreja. Eu, então, cresci nesse ambiente e praticamente aprendi a ler e me botaram para ler a Bíblia desde criança. Eu li bastante a Bíblia desde criança. E o que aconteceu? Eu fui desenvolvendo ao longo do tempo uma relação de admiração e de oposição à Igreja Católica, né? Então, quanto mais eu estudava, né, quanto mais eu estudava, mais eu me aproximava da ideia de que a Igreja Católica tinha algo de fantástico que me atraía. Mas, ao mesmo tempo, em razão de ter sido formado na Igreja Batista, eu tinha a ideia de que a Igreja Católica era vamos dizer assim, um erro, um grande erro. Não podia ser a Igreja de Cristo. Então eu era um anticatólico, mas ao mesmo tempo um admirador da Igreja Católica, entendeu? Eu era um anticatólico e eu tinha uma relação de amor e de ódio, de apreço e de desapreço, né? Isso, minha vida foi toda assim, né? É claro que aí tinha momentos que eu estava mais próximo, não é? Eu tinha momentos que eu me aproximava da igreja e outros momentos que que eu ficava distante, né? Por exemplo, quando eu via um católico, eu olhava e falava assim, esse camarada aí precisa ser evangelizado, ele precisa aprender sobre Jesus. Quando eu via um padre, então, eu achava que o padre precisava conhecer Jesus, eu achava que eu ia lá evangelizar o padre. E no outro dia eu estava admirando a Igreja Católica, né? Isso aí é uma relação assim meio esquizofrênica, né? E nesse tempo eu tinha os meus, por incrível que pareça, eu tinha os meus santos de devoção. Antes de ser católico, eu já tinha meus santos de devoção. Eu já gostava de São Francisco, eu já gostava de Santo Anselmo, né? João Paulo II estava vivo, mas eu era um grande admirador de João Paulo II, do Bento XVI, na época, cardeal Ratzinger, né? Agora, para o pessoal que me conhece aqui mais de perto, né, que está aí, eu vou contar uma história aqui de uns, sei lá, 1996, 97 talvez, 96, 97. Eu fui a uma churrascaria em Taguatinga, uma cidade aqui do lado de Brasília, né, uma cidade satélite, com a minha esposa, e nós estávamos na churrascaria à noite, em Taguatinga, e aí, isso é 96, isso já tem 26 anos, olha como a situação era esquizofrênica. Nós estávamos na churrascaria, e aí chegaram
dois rapazes vestidos com aquela roupa clerical, né? Vestidos de preto com aquele colarinho clerical. E imediatamente eu pensei que eles eram padres. E aí na hora eu disse, Rivanda, vamos chamar aqueles padres ali para sentar na mesa aqui para a gente discutir uma questão entre nós batistas e eles católicos. Vamos debater com eles, vamos chamar esses padres. Fui até lá, olha que maluquice, né? Quando eu era mais jovem eu era mais doido, hoje eu sou só um pouquinho. Aí eu fui até lá, falei com eles, olha, eu queria que vocês viessem sentar na minha mesa, sentar junto comigo. E aí eles vieram, muito gentilmente, né? E quando eles sentaram, eu perguntei, vocês são padres? Padres católicos? E aí, eles disseram, não, nós somos seminaristas. Somos seminaristas, estamos nos preparando para ser padres. E aí começamos a conversar, eu falei, olha, eu sou da Igreja Batista, tem algumas coisas na Igreja Católica que eu gosto, tem umas coisas que eu não gosto, e vamos debater. E aí começamos a conversar. Eu tentando e conversando com esses padres, fiz observações, reclamei de papa, reclamei de bispo, e eles falavam comigo, enfim, a conversa rolou. Então eu tinha essa relação, entende? De me aproximar da igreja e depois me afastar, de me aproximar e depois me afastar, né? E aí o que aconteceu quando eu cheguei à conclusão de que eu deveria me tornar católico, e eu olhei para trás e eu falei, caramba, gastei minha vida inteira estudando e admirando a Igreja Católica de longe. Eu já poderia ter ingressado nela há muito tempo. Mas me faltou coragem, me faltou fé, me faltou disposição e sobrou a minha formação anticatólica, entende? Então, por isso que quando eu entrei na igreja, eu entrei com muita vontade de recuperar o tempo perdido. É essa a ideia, tá entendendo? Talvez eu pudesse ter me tornado católico em 2005, quando João Paulo II morreu, quando o Papa Bento XVI assumiu. Desde aquela época eu já pensava, mas eu só consegui vir em 2013, porque é muito difícil né? Amigos se afastam, familiares se afastam, até as pessoas voltarem demora um tempo. Enfim, mas é isso. É isso, pessoal. Eu acabei falando de mim, mas eu queria falar mais de Anselmo, né? De Santo Anselmo. Então, a minha história de conversão ficou aí alguma coisa, mas eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a ideia de Santo Anselmo, a ideia de fé e razão. E por isso, quando eu pensei em criar um grupo para a gente poder discutir, disseminar e repassar o pouco de conhecimento que eu tenho e a gente aprender junto, eu imaginei ter nesse grupo o nome de Santo Anselmo, porque ele é o início dessa ideia de fé e razão como duas coisas complementares. E por isso a Igreja Católica faz dele o padroeiro dos intelectuais católicos. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Já passamos um pouco de 1 hora, mas vamos adiante, tá certo? Fica para o próximo encontro a gente falar do tema do livro de Josué, porque você viu que Santo Anselmo e o meu bate-papo tomou todo o tempo de hoje, tá certo? Então fiquem com Deus e até a próxima.